Eu quero ter certeza de que todas as pessoas globalmente possam ouvir esta mensagem muito, muito claramente. Então, povo abençoado, o Senhor falou comigo hoje, depois que nós tivemos este poderoso culto da noite inteira, a tremenda vigília desta noite muito poderosa, e foi um culto tão poderoso e mensagem do Senhor, porque você pode dizer que o Senhor está carregado e Ele quer trazer para vocês o máximo possível por causa do tempo. E nós fomos até às 5 da manhã com esta mensagem muito tremenda do sangue de Jesus, focando na visão recente. Mas hoje, depois que nós terminamos aquela reunião por volta das 10, 11 horas da manhã, quando finalmente eu adormeci, então agora o Senhor novamente falou comigo, Ele me levou todo o caminho até o Afeganistão e Ele me mostrou muitas pessoas correndo para salvar suas vidas. Ele me mostrou cristãos, pessoas que são cristãs em um prédio de apartamento correndo e o Talibã procurando por eles e caçando-os. Eles estavam correndo e dizendo, vamos descer, correndo, perseguindo-os com armas, correndo para salvar suas vidas, os cristãos. Alguns deles correram para as montanhas, alguns deles correram para as florestas, correndo a pé. Então, eu quero que vocês sejam muito conscientes disto. O Senhor trouxe isto à atenção dos seus servos. A própria mensagem que Ele deu recentemente, quando eu dei a profecia, eu perguntei, eu estava andando naquela terra e eu perguntei para eles estavam cantando música ou adoração, então eu perguntei, vocês têm adoração cristã? E a resposta que eu recebi foi o que me chocou, porque ele também ficou chocado quando eu perguntei. Na verdade, ele ficou chocado, aquele homem que estava segurando os CDs e tocando aquela música. Não sei se era uma loja ou um carro. Sabe quando você abre um carro e você vende coisas lá? Então, ele ficou chocado que eu estava pedindo adoração cristã e ele disse, não, adoração cristã, não aqui. Nós não temos estas coisas neste país. Então, eu disse, isto foi uma conversa tão profunda do Deus Todo-Poderoso, usando seus 2 profetas para falar no futuro, para trazer aos seus corações os acontecimentos daquilo que está prestes a sobrevir à terra, sobrevir à igreja, aos crentes e ao povo do mundo. Que um tempo vai chegar quando não será possível adorar Jesus. E naquela tremenda profecia, quando eu falei com vocês, e vocês viram isso, e vocês viram que eu falei a respeito de um lugar onde todos estavam entrando, mostrando seus documentos antes de entrar, e eu também mostrei o meu documento e entrei. Você sabe como o Senhor fala com os seus servos, Ele os coloca na cena, Ele os envolve, para que eles possam ter todo o entendimento da gravidade e todo o entendimento da profecia, então transmitir com maior profundidade e com riqueza de detalhes. Lembre-se que Deus é um Deus detalhista, então eu também entrei naquele lugar, eles checaram meu documento e entrei lá. Então eu estava tentando correr, mas eu corria no mesmo lugar, eu não saía do lugar. E isso significa que eles estavam tentando fugir, mas não conseguiam fugir. E eu falei a respeito do cavalo amarelo que voou, que correu. Ele correu com as suas asas através do céu com o seu cavaleiro. E você pode ver a forma como o seu cavaleiro senta no cavalo. É impressionante. Algumas vezes ele está de costas. Estes são detalhes que eu não compartilhei com vocês, apenas com 1 ou 2 pessoas depois que eu saí do ar. E então você vê os aviões onde eu vi as operações militares que você vê acontecendo no Afeganistão agora. Entretanto, eu quero deixar claro para vocês que Deus está usando isto para retratar aquilo que está vindo à terra. Vocês sabem que a profecia que trouxe Benjamin Netanyahu II à liderança, eu falei isso no ano de 2004, em 2 de abril de 2004. Até que Benjamin Netanyahu veio, e lembre-se que depois que eu vim de Jerusalém, eu voltei para o trono de Deus, o Senhor me trouxe de Jerusalém com João Batista, então eu voltei para o trono de Deus. E lembre-se que depois que eu vim de Jerusalém, eu fui transfigurado, João Batista foi transfigurado, nossas vestes totalmente transfiguradas e tornaram-se super gloriosas. Então ele estendeu a sua mão e disse, eis o Cordeiro de Deus. Então ele veio e desapareceu em mim, então o glorioso Cordeiro veio. Muitos pastores globalmente têm me perguntado e escrito, me ligando e perguntando,
O que significa isso? Significa que será depois do reinado de Benjamin Netanyahu II que o Messias virá? Ou durante o reinado? Mas porque a Bíblia diz, ninguém sabe o dia nem a hora, eu deixei esta informação em branco. Eu não quero abrir. Eu disse, não, vocês apenas se preparam. Eu não posso dizer se é durante ou depois. Tudo que eu posso ver é que eu vi as duas mudanças de liderança. De um governo de direita em Jerusalém para outro governo de direita. Ou foi Benjamin Netanyahu 1 e 2 que nós vimos recentemente, ou o primeiro foi Benjamin Netanyahu 1 quando eu morei em Israel por 7 anos, ou novamente o segundo Benjamin Netanyahu aconteceu recentemente, que acabou agora recentemente. Ou talvez pode ser de Benjamin Netanyahu para Naftali, que também é de direita. Um de direita para outro de direita. Mas eu disse, simplesmente se prepare para a vinda do Messias. Então agora o Senhor Todo-Poderoso fala comigo hoje a respeito de pessoas correndo porque eles são cristãos. Eles estão correndo e homens armados estão perseguindo-os e eles correm para as montanhas. Vocês também viram o que aconteceu em Sinjar, no Iraque, quando o Estado Islâmico também perseguiu, mas agora o Senhor está falando comigo a respeito no Afeganistão que estão correndo e não há adoração cristã. Lembre-se daquela profecia há poucas semanas atrás, não há adoração. Ele ficou chocado e surpreso que eu estava perguntando por adoração cristã e ele disse, adoração cristã? Não, não aqui, isso não tem aqui. Significando que não haverá adoração, você vai querer adorar, mas não pode, você vai ter que ser perseguido. E isto agora nos traz a mensagem que nós ouvimos ontem, povo abençoado. Você vê o Senhor enfatizando para vocês guardarem o tesouro do sacrifício do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que Ele ofereceu para vocês neste tempo, enquanto durar. E ontem nós vimos muito claramente, eu demorei algum tempo para abrir algumas características-chave daquela profecia de Isaías 53 como indicador, como a profecia que aponta para esta profecia e visão recente de 4 de agosto, quando o Senhor me mostrou a palma, o sangue do Messias fluindo das suas mãos, e ele estava falando com Deus Pai na glória. Eu disse que este é o indicador, esta profecia de Isaías 53 está apontando para as gerações, apontando para a humanidade, para o Cordeiro de Deus que estava vindo, o sacrifício de Deus que seria aceito por Deus, que iria aplacar a ira de Deus e poderia então reclamar, reivindicar a humanidade, todos aqueles que creram, os filhos de Adão que creram. E eu disse que este é o tempo tal no qual agora, olhando aquela profecia, à luz daquilo que o céu está dizendo, a visão fresca de 4 de agosto, isto é maravilhoso, que agora nós podemos colocar ênfase, Deus está enfatizando esta profecia de Isaías, o glorioso Cordeiro de Deus, o Rei sofredor, o servo sofredor do Senhor, que viria para sofrer por você, à luz daquilo que está acontecendo na terra hoje, à luz de tudo aquilo que nós vemos agora que está apontando para a vinda do Rei glorioso, da vinda do Messias. Você vê que o coronavírus está aqui, você vê mais de 35 milhões de hectares de terra incendiados nos Estados Unidos, as inundações devastando, fogo na Grécia, na Turquia, inundação na Alemanha, China, isso e aquilo, e todo este coronavírus, tudo isso acontecendo, e a guerra no Afeganistão agora, que situação? Você não precisa ser um gênio para saber que certamente o Messias está vindo, e é por isso que Deus está trombeteando um toque de despertar, Ele está trombeteando um chamado agora para que todos agora se arrependam. Mas em vista da profecia que foi dada hoje, esta é a segunda vez que ele está falando a respeito de perseguição de cristãos, perseguição de crentes, significando que já está aparecendo, já está no horizonte, está vindo.
E ontem nós vimos, quando eu fui com vocês em uma pequena jornada que acabou às 5 horas da manhã, nós vimos muito claramente que eu me esforcei, eu realmente dei um passo à frente para ressaltar a condição do povo. Eu disse na profecia de Isaías 53, há 3 atores principais lá. Quando você lê aquela profecia, você os ouve falando, os 3 atores principais. Um ator é o próprio Deus Pai. E o segundo ator é o servo sofredor do próprio Deus, o próprio Messias, o Redentor, o próprio Salvador. O terceiro ator somos nós, os nossos pecados, o nosso sofrimento, a nossa dor, é o povo que ele veio redimir. E você vê que ele vem em pureza. E eu não tive tempo ontem para abrir agora, porque eu queria ressaltar a condição do povo. Aquela missão que traz o rei sofredor, o servo sofredor de Yahweh, a condição do povo. E você vê que ele assume a condição do povo. Então agora você ouve, a nossa tristeza caiu sobre ele, as nossas dores sobre eles. Ele tornou-se um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Que maravilhoso Salvador! Quem pode rejeitar uma salvação como essa tão poderosa? Mas você vê muito claramente que quando ele vem, naquela profecia de Isaías 53, do 52, versículo 3 até o 15, e então todo o 53, tanto foi falado ontem. Eu não tive tempo para falar da condição, porque tudo isso o Senhor me mostrou. A visão, a profecia do sangue de Jesus, a visão do sangue de Jesus em 4 de agosto de 2021. E todo este esforço de passar com vocês as nações da terra, passando através de Isaías 53, 52, do 13 ao 15, então 53 é para trazer para vocês o preço, o custo da sua salvação, para que deste ponto em diante você possa levar a sua salvação mais seriamente. É para poder mostrar para você o preço que foi pago pela sua salvação. E ontem nós vimos o tema que o Espírito do Senhor estava procurando, estava empurrando e trombeteando, ele estava dizendo, uma salvação tão cara e que além de tudo é de graça. E vocês sabem que neste mundo há uma certa noção de que quando algo é dado a você de graça, normalmente eles acham que é barato. Neste mundo, quando algo avança algo, quando você está andando nas ruas, alguém quer te dar alguma coisa de graça, você pensa que é barato. Se você está andando na cidade de Nova York, em Chicago, ou você está andando em Helsinki, Estocolmo, ou Sydney, na Austrália, Melbourne, e alguém está te dando um folheto e dizendo, se você entrar naquela pizzaria, você vai comer pizza de graça, você não vai querer ir lá. Eles sempre pensam que tem alguma coisa errada com aquela pizza, ou tem alguma coisa errada com aquilo que é de graça. Por isso é barato. Entretanto, eu deixei muito claro que ao enfatizar o preço da sua redenção, o preço da sua salvação, a salvação que foi dada a você é extremamente cara. É muito cara. Então, a salvação que nós recebemos é muito cara. Ele diz, no livro de Isaías 53, versículo 1, ele fala muito claramente a respeito do broto tenro que subiu de uma terra seca. E ele pergunta, quem creu na nossa mensagem? O Senhor está estabelecendo isto muito claramente para nós que, veja, a salvação que nós recebemos é muito cara, porque o frágil, que não tinha pecado, o puro Filho de Deus, sem pecado, veio para nos redimir. E o Senhor está expondo a vulnerabilidade dele e a linhagem dele de Davi, a linhagem humana dele, aquele broto tenro em Isaías 53, versículos 1 e 2. E ele sofreu rejeição. Lembre-se que não havia lugar, ele teve que nascer em uma manjedoura porque não havia lugar nos hotéis para o Rei dos Reis nascer. Eles tiveram que fugir para o Egito. A perseguição já começa desde o nascimento. E ele viveu a sua vida em simplicidade, em economia, uma vida de frugalidade em Nazaré. Totalmente pobre, trabalhando na marcenaria de José.
E ele foi a Jerusalém por 30 anos, a cada ano indo às 3 festas, os 3 festivais que eram marcados por Yahweh no Talmud. Mas ninguém podia reconhecê-lo. Então, eu não consegui ontem, por causa do tempo, enfatizar para vocês a condição do servo sofredor. Eu enfatizei a condição do povo, que eles eram cheios de pecado, eles eram rebeldes, eles tinham se revoltado contra Deus, eles eram apóstatas, eles haviam se desviado, eles deram as costas para Deus, eles eram perversos, pecadores, eles estavam sofrendo, cheios de dores, enfermos, afligidos. Estavam afligidos pelo juízo de Deus. E então eu perguntei, acaso isto não reflete a condição do homem sobre a terra? Oh, sim, com certeza. Então eu deveria me mover para enfatizar a condição do servo sofredor, o que eu não tive tempo de fazer. E o servo sofredor, ele vem como um puro, muito inocente, um broto muito tenro, dentro de um contexto de hostilidade. Puro e inocente como um broto muito tenro, crescendo de uma terra seca. E o Senhor diz que Jesus veio ao mundo muito vulnerável. E ele não tinha beleza mundana, pompa mundana, majestade para nos atrair para ele. Isto é muito triste, isto é muito chocante. Ele não tinha a pompa e a circunstância de Sydney, a Austrália. Ele não tinha a majestade de Nova York, Xangai, China, Beijing, Estocolmo, África do Sul, Joanesburgo. A condição dele, a condição do servo sofredor é o preço da sua salvação, vindo muito puro e muito inocente e vulnerável. Então ele foi desprezado. Olha isso, o Rei dos Reis foi rejeitado, foi abusado pelos homens, a sua própria criação. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram e não o receberam. Maltratado, ele sofreu muito, cheio de sofrimento, um homem de dores. Ele era muito triste ao extremo. Ele era consumido com dor. Este é o preço da sua redenção, para que você jamais leve a sua salvação de forma leviana novamente. Ele era consumido pela dor, ele era ferido, ele carregou as nossas transgressões e pecados. Nós transgredimos contra Deus, nós transgredimos a sua lei. Deus normalmente traça uma linha com a sua lei e diz, não passe daqui. E nós transgredimos. Então ele veio e carregou as nossas transgressões. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Ele foi oprimido. Ele foi ferido por Deus. Esta é a condição do servo sofredor, que foi o preço da sua redenção. Esmagado, oprimido, ferido de Deus, ferido por ele, afligido. Ele ficou em silêncio diante dos seus assassinos que o mataram. Ele foi cortado da terra dos viventes, significando morto, assassinado. Ele foi enterrado em uma sepultura, um túmulo que era emprestado. Foi designado a ele uma sepultura com os iníquos deste mundo. Você pode imaginar? Entretanto, ele não tinha pecado. Você pode imaginar passar por tudo isso e você é inocente? Nenhum engano se achou em sua boca, nenhuma violência se achou nele. Até o próprio Herodes disse, eu não acho nada errado neste homem. Deus falou por vós. Deus deu um sonho para a esposa de Pilatos. Pilatos disse, eu não vejo nada errado com este homem, ele é inocente. O inocente e glorioso Cordeiro de Deus, nenhuma violência se achou nele, nenhum dolo em sua boca. Ele era justo e pela sua justiça, ele agora tornou muitos justos. Esta é a missão que está acontecendo agora na terra. E finalmente Deus o exaltou naquela profecia. Foi lá onde nós focamos naqueles versículos 11 e 12, talvez 10, 11 e 12.
Então, povo abençoado, que tempo tão chocante! E tudo isto é para preparar vocês para um dia especial para a gloriosa vinda do Messias. Se tivéssemos tempo, leríamos o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. No versículo 10 ele diz: porque você guardou meu mandamento, perseverando pacientemente, eu agora vou te guardar da hora da provação. Nós sabemos que este tempo estava apontando para a sua entrada na glória, significando que Deus espera que nós guardemos os seus mandamentos e perseveremos com paciência para que Ele possa nos livrar daquela hora da qual você o vê falando em profecia, quando não haverá adoração cristã, quando os cristãos estarão sendo perseguidos com armas. Haverá hostilidade contra qualquer pessoa que menciona o nome de Jesus. E ele fala a respeito da recompensa. Ele dará recompensa para aqueles que guardarem os seus mandamentos e perseverarem pacientemente. E os livrará da hora da provação. E no versículo 11 ele diz que ele os recompensará. Que Deus tão bom dando uma promessa. E então nós vemos muito claramente na mensagem tremenda de ontem sobre o servo sofredor de Deus, que Israel estava caída, e o Deus de Israel decide agora revelar-se a si mesmo para Israel. Que tudo que eles sabiam do Talmud nas suas escrituras foi reprovado, foi provado errado. E agora Deus queria revelar a si mesmo para Israel. O Deus de Israel quer revelar-se a si mesmo para Israel. Cuidado quando você lê a sua Bíblia com uma mente teológica e teosófica humana. Vejam a vinda destes dois profetas. Ele derrotou totalmente os paradigmas e os padrões e as teorias e as filosofias dos teólogos humanos desta terra. Vejam como nós estamos ministrando na terra. Veja de que lado da terra. Muitos deles já tinham predito, de que lado, a cor da pele. A mesma coisa aconteceu com Israel, está acontecendo aqui. O Deus de Israel está se revelando em Israel. E ele me mostra tudo que Israel sabia a respeito do Messias no Talmud. E ele reprovou, ele mostrou que estava errado. Quão chocante! Ele provou que eles estavam errados. Quão terrível, povo abençoado! E ele está dizendo claramente que quando a humanidade o ignorou e o rejeitou naquela era, até mesmo hoje, muitos o rejeitaram. Porque eles sabiam muito bem que o Messias iria revelar as profundezas dos seus corações, a iniquidade dos seus corações, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz por causa das suas inclinações malignas. E eles o rejeitaram, porque de alguma forma eles sabiam que este homem podia revelar os segredos dos seus corações. Se você ver no livro de Lucas, capítulo 2, versículos de 29 a 35, quando Jesus finalmente é trazido ao templo de Deus, então Simeão vai e faz uma profecia. Ele iria fazer com que muitos tropeçassem e revelariam os pensamentos dos corações de muitos em Israel. O Messias entrou no nosso dilema humano, na nossa confusão humana, e ele foi desprezado. E eles esconderam as suas faces para longe dele. Foi isso que ele falou ontem. E muitos se dissociaram dele. Eles temeram associar-se com ele quando ele curou o filho deles que era cego, ou ele curou os seus amados que eram aleijados. Eles temiam ser rejeitados pelos fariseus, que não criam nele. Eles o rejeitaram tanto. Acaso aquela rejeição que Israel executou não é a mesma rejeição de nós hoje, desta geração? Isto está simplesmente mostrando como que esta geração agora também o rejeitou. Eles também viram a cara quando eles ouvem a respeito de Jesus. O sofrimento de Cristo é um testemunho da nossa própria rebelião, povo abençoado. Os filhos de Adão. Adão caiu
E a linhagem de Adão, os filhos de Adão, tornaram-se tão orgulhosos. Os filhos e as filhas de Adão são filhos e filhas da queda. Tornaram-se tão mundanos, são orgulhosos, que eles zombaram. Eles zombaram do Senhor Jesus, eles riram dele, escarneceram daquele que veio para redimi-los do pecado e da morte. Esta geração, na verdade, saiu para zombar dele, para rir dele, para escarnecer dele, caluniá-lo novamente. O Senhor está dizendo que este é um testemunho tão triste, que quando Israel zombou dele, riu dele, escarneceu dele, eles ficaram olhando de longe enquanto ele estava pendurado na cruz. E eles cuspiam no chão enquanto eles o viam na cruz. Eles o consideravam castigado por Deus, um criminoso. E ele diz, eles o rejeitaram. Um broto tenro saindo de uma terra seca. Quem creu na nossa pregação? Versículo 1 de Isaías 53. A hostilidade que eles manifestaram contra Jesus. E ele está dizendo que aquele foi um testemunho. Aquele é o testemunho. Aquele é um testemunho vivo de que aquilo que é precioso para Deus, aquilo que é precioso para o céu, é impressionante. Na verdade, não é precioso para o homem. Isto é uma acusação tão grande do quanto que o homem caiu, os filhos e filhas de Adão. Que aquilo que é precioso para Yahweh, na verdade, não é precioso para a humanidade, para o homem caído. Isso é impressionante, porque este é o reflexo de quão profunda é a queda. Quão profunda. Em Israel, naquele tempo, a simples menção do nome de Jesus invocava uma ira indescritível. E eles ameaçavam, e eles tinham ódio e prometiam matar. Eles tinham tanta raiva quando alguém mencionava o nome de Jesus, até o ponto em que eles queriam matar. Quando Jesus aparecia num lugar e o nome dele era invocado, uma ira profunda e indescritível fervia dentro deles com ódio, até o ponto em que eles queriam matar esta pessoa que invocava. Ai! Israel, irado contra o seu Salvador. E esta atitude, e esta reação de Israel para com Jesus também profetiza a queda desta era. Esta mesma geração presente. Há também pessoas, quando eles ouvem a respeito de Jesus, ou este nome é invocado, uma fúria e uma ira se levanta contra Deus. Porque é como se ele violasse a sua perversidade, os seus feitos, revela a sua maldade, acusando-os da sua iniquidade. Até mesmo nesta era, esta era está olhando para Jesus com fúria, porque ele revela os nossos pecados. Ele está convencendo-os. Ai, é impressionante! Mas eles não sabem que o servo sofredor de Deus, os sofrimentos de Jesus na cruz, o sofrimento pelo qual ele passou, que Isaías expôs em Isaías 52 e Isaías 53, na verdade era Jesus simplesmente executando a sua missão como sumo sacerdote. A função dele que ele revelou para Abraão, quando ele encontrou Abraão em Gênesis capítulo 14, versículos de 14 a 20, quando ele veio carregando o pão e o vinho, dizendo, eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, enquanto eles zombavam dele, enquanto eles riam dele, enquanto eles o rejeitavam, eles não sabiam
que o Messias estava simplesmente executando a sua função como sumo sacerdote. A função que quando ele chegou como Cristo pré-encarnado, carregando pão e vinho, e ele estava falando com Abraão, apresentando a oferta de Deus, dizendo: este é o sacrifício que Deus trouxe para a humanidade para poder conectar os filhos de Jacó com o reino de Yahweh. Entretanto, nós não o estimamos. A geração deste dia presente tem uma estimativa muito baixa de Jesus. Da mesma forma como aconteceu naquele tempo. E esta baixa estimativa de Jesus realmente fala de quão duros os corações se tornaram, que nós não podemos perceber o tesouro do Messias, o tesouro do céu, que nós avaliamos as coisas que o céu considera precioso, que Deus considera precioso, nós damos um valor muito baixo. Esta é a traição, uma chocante traição da natureza caída dos nossos corações. Que impressionante! Quão trágico que nós não podemos perceber o Messias mais precioso do céu, que veio para nos redimir e nos comprar para o reino de Deus. Quão chocante! Quão deplorável é a nossa condição caída como geração. Que os nossos corações agora estão traindo-o abertamente, publicamente. A corrupção dos nossos corações, que quando agora Deus nos envia a genuína beleza do céu, a genuína majestade do céu, o genuíno esplendor do céu, a genuína glória do céu. Eles não viram a santidade de Deus no Messias, a justiça de Deus no Messias, o arrependimento de Deus que o Messias trouxe, o temor de Deus que o Messias trouxe, a obediência a Deus que o Messias trouxe, a divina presença de Deus que o Messias trouxe. Quando do céu agora Jesus desceu, este maravilhoso pacote do tesouro celestial de Yahweh para a humanidade, quão chocante que nós o avaliamos tão baixo. E entretanto, o sumo sacerdote de El Elyon estava simplesmente executando a sua missão sacerdotal de nos redimir. Quão caídos nós somos! Quão caídos são os filhos e filhas de Adão, os filhos e filhas da queda. Nós sabemos muito bem que o Messias, o servo sofredor de Yahweh, estava simplesmente executando a sua missão sacerdotal. Mas quanto a nós, os seres humanos, a raça humana, eles estavam ocupados rindo e zombando e cuspindo nele. Então, este é o retrato do quão grande foi a separação dos filhos e filhas de Adão, quanto que eles se separaram da vontade de Deus, quanto eles se afastaram da vontade de Deus. Então, esta é uma queda muito profunda. Eles têm que voltar e agora. Eles têm que começar a voltar agora. E lembrem-se que ontem eu mencionei Levítico capítulo 6, versículos 6 e 7 e Levítico 16, de 20 a 22. O bode expiatório. O bode expiatório sobre o qual o sumo sacerdote impunha suas mãos e então ele confessava todos os pecados que Israel havia cometido. Então ele era solto no deserto, em um lugar solitário no deserto, carregando o pecado de todos. Foi isso que o Messias veio fazer. Ele assumiu a responsabilidade de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que foi colocado sobre ele. Ele levou a nossa tristeza e dor e sofrimento e aflição. O juízo que era nosso, ele carregou. Quão maravilhoso é o Messias! Eles o consideraram como transgressor. Eles o chamaram de criminoso. Eles o repreenderam. Eles o maltrataram. Eles o chamaram de homem maligno.
Eles o chamaram de perverso, pecaminoso. Ele foi traspassado e ferido pelos nossos pecados, por nós, pelas nossas maldades e iniquidades, e as nossas enfermidades. E olha agora ele tornou-se o juiz de toda a terra. Veja Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15, quando ele vem para julgar. Vejam no outro dia, quando o Senhor o mostrou para mim andando através do céu, com uma coroa, as mãos furadas pelos pregos e o manto vermelho que descia a partir do seu ombro assim, e o cinturão de ouro ao redor do seu peito. Não! O Messias veio para tirar o pecado de todos e as aflições do pecado. Se tivermos tempo para ler no livro de Mateus capítulo 8, em Mateus capítulo 8, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1, eu vou pegar um versículo aqui, outro ali. Jesus curou um homem com lepra. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se dele, ajoelhou-se, adorou e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou no homem. Quero, disse ele, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado de lepra. Então Jesus lhe disse, olhe que não conte isto para ninguém. Vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta de Moisés, que ele comandou para que sirva como testemunho para eles. Versículo 5. A fé do centurião. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele o centurião pedindo-lhe ajuda. Senhor, ele disse, o meu servo está em casa paralítico, paralisado, sofrendo terrivelmente de paralisia. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Então o centurião respondeu, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu tenho soldados sob o meu comando. E eu digo a este, vai, ele vai. Eu digo ao outro, venha, ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isto, ele ficou maravilhado e disse aos que o seguiam, aos israelitas, digo-lhes a verdade, não encontrei ninguém em Israel com uma fé tão grande. O autor da fé está maravilhado. E ele diz que ele não encontrou ninguém. Versículo 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Yahweh no céu. Mas os filhos do reino, os súditos do reino, serão lançados para fora, onde haverá trevas e choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, seja feito como você creu. Assim como você pediu, seja feito conforme a sua fé. E o seu servo foi curado exatamente naquele momento. Versículo 14. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro na cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Quando Jesus veio, muitos foram trazidos a ele endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra. E ele curou todos os doentes. Eu vou repetir, todos. Nós não sabemos quantos foram curados. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele levou sobre si as nossas doenças.
Ele estava simplesmente executando a sua função como sumo sacerdote. Entretanto, nós zombamos dele, escarnecemos, cuspimos nele, rimos dele, caluniamos dele, abusamos dele. Hoje também, os aleijados estão andando. Ele está curando os aleijados usando os 2 profetas que ele enviou. Usando os 2 profetas que Deus Yahweh, Deus Pai, que ele enviou. O mesmo sangue de Jesus está levantando aleijados, abrindo olhos cegos, abrindo ouvidos surdos. Lepra é curada, câncer são curados, leucemia, novos úteros são criados. Novos pulmões foram criados em Litunda. O sangue de Jesus nos trouxe cura e salvação. A evidência é extremamente clara de que a corrupção física e a pecaminosidade conduzem à aflição física. Nós vimos isso ontem. E ele veio para fazer a reconciliação. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus, o sumo sacerdote do Senhor, que está representando a humanidade diante de Deus e representando Deus diante da humanidade, revelando Deus Pai. Revelando o Deus justo. Revelando o Deus santo. Revelando os justos requisitos do Deus justo. E ele veio para nos dizer que nós ofendemos a eterna lei de Deus. Nós ofendemos a eterna justiça de Deus. E ele veio para nos dizer que o dia do juízo está vindo e ele veio para nos preparar. Por quê? Porque a eterna justiça de Deus está gritando por restituição, porque foi ofendida pela humanidade. A eterna santidade de Deus está gritando por indenização, porque foi ofendido pelo homem. A eterna glória de Deus está gritando por indenização, por recompensa, retribuição. Por quê? Porque a humanidade o ofendeu. Hey! E é por isso que esta geração está sempre enfatizando misericórdia, misericórdia. Então vocês precisam entender que nós servimos um Deus santo e justo. E a justiça dele exige recompensa, indenização. E é por isso que ele nos disse para nos arrependermos e aceitar Jesus, para que, por imputação, ele possa nos dar a justiça de Deus, que ele mesmo tem como sumo sacerdote, para que agora a ira de Deus seja saciada. Que a nossa aceitação do arrependimento, quando nós aceitamos o arrependimento e a santidade, então desta forma, ele nos dá a justiça de Deus por imputação. E então agora nós podemos entrar no reino de Deus. Quão maravilhoso, povo abençoado! Esta geração de cristãos, eles precisam saber que Deus exige justiça. Deus exige santidade. Deus exige temor de Deus. Deus exige reverência a Deus. Por mais que ele tenha estendido misericórdia, graça, mas Deus, a misericórdia dele está atrelada, ancorada na nossa obediência e aceitação da santidade que Jesus trouxe na graça, a santidade de Deus. Mesmo que nós estamos trombeteando misericórdia e graça, mas nós precisamos saber que nós estamos servindo um Deus justo, cuja justiça, quando é ofendida, clama por reparação. Para que nós possamos viver em santidade, nós temos que receber o Espírito Santo. Nós temos que ser justos. Nós temos que ser santos. Nós temos que temer a Deus. Termos reverência por Deus. Se algum dia nós quisermos entrar no reino de Deus para o qual o sumo sacerdote, o Messias, veio. O sacerdote de El Elyon, o Senhor Deus Altíssimo. E ontem nós vimos
que pelo seu conhecimento, versículo 10, pelo seu conhecimento, o seu servo, o justo, justificará a muitos, significando, ele intercedeu por muitos. Ele intercedeu por eles. Se você abrir no livro de Lucas 22, olha o que ele diz. 23. Veja o que ele diz. Ele diz no versículo 34 de Lucas 23. Então Jesus disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava ocupado naquela cruz, executando a sua missão como sumo sacerdote, que ele apareceu diante de Abraão e ele disse para Abraão, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo, Elion Jeová, Jeová Elion, e nós estávamos zombando dele, nós estávamos escarnecendo dele, caluniando, abusando dele, mas ele continuou ocupado executando a sua missão na cruz. Pelo seu conhecimento, o meu servo justificará muitos. E ele fez intercessão por eles na cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Agora mesmo, ele está sentado à mão direita de Deus Pai. A mão direita de Deus Pai. Intercedendo por eles. Intercedendo pela humanidade. Nós vimos isto ontem. Hebreus capítulo 9, 24, ele diz, pois Cristo não entrou em um santuário feito por mãos de homens, que era apenas uma representação, uma sombra do verdadeiro, mas ele entrou no próprio céu, para agora comparecer diante de Deus por nós, intercedendo por vocês. Ele continuou com a sua missão, intercedendo pela humanidade, fazendo intercessão por muitos, justificando a muitos. Agora mesmo, ele está intercedendo à mão direita de Deus Pai, sentado lá intercedendo pela igreja. A morte e os sofrimentos do servo de Deus e a sua ressurreição foi para satisfazer a justiça, os justos juízos de Deus, a justa retribuição para Deus. Na verdade, ele morreu pela ira de Deus. Ele morreu por Jeová para aplacar a ira de Deus. Mas todas as leis de Deus, as justas leis de Deus que nós ofendemos, que a humanidade ofendeu, que os filhos e as filhas de Adão ofenderam, ele agora pagou por isto. Ele pagou para Deus. Quão poderoso! Mas para vocês agora, vocês têm que aceitar a vida dele como uma oferta pelo pecado. Foi isso que veio à tona ontem. Vocês têm que aceitá-lo agora como uma oferta pelo pecado, para que vocês não tenham que pagar a ira de Deus que está vindo brevemente. E nós vimos ontem que o Senhor traz um maravilhoso final naquela profecia. A glória eterna. A eterna glória que é revelada no Messias depois que ele termina a sua obra. Eterna glória, quão maravilhoso, quão lindo. Então ele verá sua semente, verá sua descendência, significando que o povo pelo qual ele morreu agora tornaram-se sua família, seus filhos e filhas. Ele tornou-se o Pai eterno agora. Então ele diz, Apocalipse 5, versículo 9, ele agora comprou todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos os povos para o nosso Deus. Nós vimos no livro de Isaías 52, muito claramente, versículos de 13 ao 15. O versículo 13 é tão lindo, ele diz, veja, o meu servo agirá com sabedoria, ele será elevado, erguido e muito exaltado, muito exaltado. Isaías 52, 13 nos dá o final desde o começo.
como queria terminar em glória, que ele seria glorificado. Isaías 53, no versículo 11 ele diz, Isaías 53, muito claramente ele diz no versículo 11, ele diz, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz da vida e ficará satisfeito. Agora, desfrutando da sua ressurreição, celebrando a sua vitória sobre o pecado e a morte. Pelo seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos. Estes muitos representam a igreja. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, entre os poderosos. Veja como terminou em glória. Termina com o Messias vindo e derrotando o diabo e reinando por 1000 anos. Termina com o Messias dividindo os despojos em Apocalipse 20, do 15 ao 20, julgando as nações. E ele diz que ele vai dividir o despojo com os poderosos, com os fortes. Veja o livro dos Salmos. Veja o que ele diz em Salmo 21. Salmo 21, versículos de 4 a 6. Ele diz, ele te pediu vida e tu lhe deste. Vida longa e duradoura, vida eterna. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória. Tu o cobriste de esplendor e glória e beleza e majestade. Certamente tu lhe concedeste uma bênção eterna. Ele agora se torna o rei do universo. E o encheste de gozo com a alegria da tua presença. Veja como que ele prometeu para ele lá. E no Salmo 22, Salmo 22, 29 ao 31, ele diz, e todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele. Se ajoelharão diante dele, significando que agora ele vai desfrutar do esplendor do rei, para que aqueles que morreram agora vão ressuscitar pelo nome dele, para que agora, diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Até mesmo os que estão embaixo da terra e os que estão no céu. Vejam como Deus o glorificou agora. E ele diz que todos os que descem ao pó se ajoelharão diante dele. Aqueles que não puderam preservar as suas vidas, ele diz, a posteridade os servirá e as gerações futuras. Então ele diz que uma semente os servirá. As gerações futuras ouvirão falar do Senhor e proclamarão a sua justiça. Declararão para um povo que há de nascer, que foi ele quem fez. Então as pessoas agora receberão o Senhor. O triunfo dele agora é enorme. Agora ele é o rei do universo. Aleluia! Entretanto, quando ele veio como o tesouro do céu para executar esta poderosa agenda de Deus, toda esta missão de Deus agora se cumpriu. E nós zombamos dele. Os filhos e filhas de Adão, na sua condição caída, eles riram dele, cuspiram nele, zombaram dele, abusaram dele. Oh, que hora para o arrependimento! Se você não agarrar a graça agora, muito brevemente você não poderá encontrá-lo. Deus me mostrou pessoas correndo e eles estavam sendo perseguidos por homens armados por adorar a Jesus. O Messias está vindo. Se você quer receber o Senhor, repita, diga, poderoso Senhor Jesus, eu quero reconhecer a sua obra na cruz. E eu te aprecio, meu Senhor Jesus. E eu te recebo em meu coração como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Por favor, perdoa a minha iniquidade, o meu pecado.
Senhor, eu te peço que deste dia em diante, encha-me com o Espírito Santo, para que eu possa entesourar a obra que o Senhor conquistou por mim no Calvário. Guie os meus passos em santidade e justiça, para que eu tema o teu sacrifício e honre o teu sacrifício, até que eu entre no santo reino de Deus em absoluta santidade, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Este foi o seu sermão do sábado à noite, o pão quente desta noite. Obrigado, que o Senhor os abençoe.